nutrição dos adolescentes. Atualmente, observa-se um crescimento da busca pela beleza e dos modelos propostos pelos segmentos da moda, de bens e serviços em torno do corpo perfeito. O modelo de beleza corresponde a um corpo magro, sem considerar aspectos relacionados à saúde. Viver com saúde e boa forma é uma das preocupações que passam por todos os segmentos da sociedade atual e, por que não, na vida dos adolescentes e jovens. O culto ao corpo perfeito e bonito ganha destaque desde o início do século e a sociedade é exigente quanto ao padrão de beleza que impõe. O número de jovens e adolescentes que submetem-se a dietas para o controle de peso vem aumentando cada vez mais. A preocupação contínua com o corpo pode levar a dietas e a outros métodos drásticos de controle de peso, bem como de procedimentos cirúrgicos. Neste sentido, o atendimento nutricional é mais do que fornecer um padrão de dieta ou informação. Apresenta a atuação de um efetivo modelo de reeducação alimentar, priorizando uma melhora no estilo e na qualidade de vida. Viver com saúde e boa forma é uma das preocupações que perpassa todo o segmento da sociedade, principalmente do público feminino. As demarcações de um corpo bonito traduzem insígnias de uma nova ordem que se instaurou e que ganha destaque neste início de século. Corpos fortes, torneados, magros e perfeitos. A sociedade de consumo atual não os exime das exigências quanto ao padrão de beleza que impõe, desconsiderando as inúmeras desigualdades e diversidades existentes. A preocupação com o corpo saudável e, acima de tudo, bonito atravessa contemporaneamente os diferentes gêneros, faixas etárias e classes sociais. Atualmente, observa-se um crescimento da busca pela beleza e dos modelos propostos pelos segmentos da moda, de bens e serviços em torno do corpo perfeito. O modelo de beleza corresponde a um corpo magro, sem considerar aspectos relacionados à saúde. A imagem corporal parece ser uma marca feminina, onde o número de mulheres que se submete a dietas para o controle de peso vem aumentando gradativamente. O modelo de beleza corresponde ao corpo magro, sem considerar aspectos relacionados à saúde. O padrão do corpo magro é vinculado a mensagens de sucesso, controle, aceitação e felicidade. Assim, mulheres acreditam que, sendo magras, poderão alcançar todos os seus objetivos, sendo a perda de peso a solução para todos os seus problemas. Para isso, diversas mulheres caem na armadilha da dieta e aderem práticas inadequadas, como o uso de remédios, laxantes, jejum prolongado, excesso de atividade física, entre outros métodos, sem se preocupar com os danos que podem causar à saúde. A imagem corporal é a maneira pelo qual o corpo se apresenta para si próprio. A indústria cultural, pelos meios de comunicação, encarrega-se de criar desejos e reforçar a imagem padronizando corpos. O hábito de fazer dietas e de consumir produtos dietéticos são uma das preocupações mais marcantes do público feminino, embora demonstrem uma preocupação excessiva com a quantidade de gordura no corpo. Elas evitam comidas que engordam e expressam o desejo de serem cada vez mais magras. A importância dada à imagem, à aparência, corpo, beleza e estética é notória nos dias atuais, onde o culto ao corpo e ao belo é predominante.
A sociedade contemporânea, assim deslumbra a passagem dos corpos perfeitos que invadem progressivamente todos os espaços da vida moderna. Vivemos em um mundo em que os meios de comunicação veiculam ou produzem notícias, representações e expectativas nos indivíduos com propagandas, informações e noticiários, sendo a televisão o veículo de comunicação mais utilizado para o entretenimento e para a educação. Representa a maior fonte de informação sobre o mundo, sendo capaz de transmitir aos mais diversos lugares e culturas dados sobre como as pessoas se comportam, o que vestem, o que pensam, o que comem e o padrão de beleza. Os meios de comunicação padronizam corpos que se veem fora de medidas sentem-se cobrados e insatisfeitos. O reforço dado pela mídia em mostrar corpos atraentes faz com que uma parte de nossa sociedade se lance na busca de uma aparência física idealizada. Durante muito tempo, temas como beleza, corpo e estética foram considerados menores no campo das ciências sociais brasileiras, apesar de alguns autores terem tratado desses temas já no início do século XX. Estes demoraram a surgir em nosso país. No entanto, no final do século XX e início do século XXI, parece ter ocorrido uma verdadeira explosão de trabalhos científicos em diferentes áreas do conhecimento que trazem como objetivo central discutir a singularidade do corpo, da construção da beleza e estética na nossa cultura. Este padrão imposto como ideal não respeita os diversos biotipos existentes e induz os adolescentes a se sentirem feios e a desejarem o emagrecimento. E estes, muitas vezes, caem na armadilha das dietas da moda, prática de exercício sem acompanhamento, remédios e métodos alternativos sem se preocupar com os danos que podem causar à saúde. Pode-se afirmar que no final do século XX, início do século XXI, serão lembrados como um momento em que o culto ao corpo se tornou uma verdadeira obsessão e a associação corpo e prestígio se tornou um elemento fundamental da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira. A busca por um modelo ideal de beleza nunca foi tão estimulada e valorizada. Ao longo dos séculos, os padrões de beleza mudaram. Nos anos 80, ocorreu um crescimento considerável no mercado relacionado à manutenção do corpo. Nas últimas décadas, além de se ter estabelecido um fascínio pela imagem, que é medida pelo culto ao corpo, passa a ter um espaço privilegiado na publicidade. O aumento da exigência por um padrão de beleza esguio pode ocasionar no indivíduo uma relação entre seu estado nutricional com uma visão não condizente e a autopercepção da sua imagem corporal, com alguns sentimentos de insatisfação. A idealização da magreza pode influenciar o comportamento das pessoas a fazerem dietas que prometem rápida perda de peso e sem sofrimento. O hábito de fazer dietas e de consumir produtos dietéticos são uma das preocupações do público adolescente, assim como a excessiva quantidade de gordura que ingere. A mídia veicula um modelo de beleza que é possível apenas para uma parcela da população mundial, já que para conseguir esses padrões envolvem custos para diferentes classes sociais e culturas. Além disso, as propagandas existentes, principalmente nas revistas, de uma forma indireta, afirmam que a aparência física é responsável pela felicidade e sucesso, formando uma ilusão de bem-estar que, para ser conquistado, será necessário que a pessoa se enquadre no padrão de beleza estabelecido. A cultura ocidental enfatiza mais a boa forma e a imagem corporal, o que facilita a identificação de incômodos com pequenos excessos de peso. Nossos padrões culturais fazem com que até indivíduos com peso dentro dos parâmetros da normalidade possam sentir-se com seu peso acima do desejado. O corpo ocidental está em plena metamorfose. Não se trata mais de aceitar como ele é, mas sim de corrigi-lo, transformá-lo e reconstruí-lo.
O indivíduo busca em seu corpo uma verdade sobre si mesmo, que a sociedade não conseguia mais lhe proporcionar, sendo que os padrões valorizados são os mesmos para todos. A expectativa do corpo das pessoas em relação a esses padrões de beleza é que provavelmente interliga uma variedade de fenômenos cada vez mais comuns, com a maior incidência de anorexia e bulimia nervosa. Descreve anorexia e bulimia como um transtorno caracterizado por um padrão de comportamento alimentar gravemente perturbado com um controle patológico de peso e por distúrbios da percepção do formato corporal. Estes distúrbios deixaram a condição de patologia para a categoria de estilo de vida. Diante desta preocupação com o corpo, a imagem corporal se torna um tema de interesse da nossa sociedade, sendo tão preponderante que leva as pessoas a se preocuparem excessivamente com ela. Deste ponto de vista, a noção de estética nos assola, já que, sobretudo na sociedade atual, ela é determinada por padrões culturais, que variará de acordo com cada concepção de mundo, fazendo com que haja um corpo típico para cada sociedade. E esse corpo pode variar de acordo com o contexto histórico e cultural. É o corpo que entra e sai da moda. Diversos estudos atuais estão evidenciando proporções elevadas de comportamentos alimentares considerados anormais e de insatisfação com a imagem corporal em ambos os sexos, em diferentes faixas etárias e classes sociais, o que faz aumentar significativamente a procura por profissionais que possam auxiliar na busca por um corpo ideal. São profissionais da área de saúde, como médicos, cirurgiões plásticos, psicólogos, personal trainers e nutricionistas. A alimentação é uma necessidade humana vital, na qual a comida e o ato de se alimentar representam diferentes elementos com conotação simbólica. A alimentação humana envolve aspectos psicológicos, fisiológicos e socioculturais, se tornando um fenômeno de grande complexidade. A comunicação dos conceitos existentes no Código da Alimentação e Nutrição deve ser capaz de prover as condições necessárias às mudanças de comportamento no ato de comer. Hábitos alimentares inadequados, alto consumo energético e falhas no metabolismo levam à obesidade e à deficiência de nutrientes, que afetam mais de 2 bilhões de pessoas mundialmente. Isso ocorre porque há um consumo cada vez maior de alimentos industrializados. A mídia vincula um modelo de beleza que é possível apenas para uma parcela da população. Além disso, as propagandas afirmam que a aparência física é responsável pela felicidade e sucesso, formando uma ilusão de bem-estar. A demanda por orientação alimentar tem crescido significativamente, embora não haja registro sobre seu incremento e sua dimensão. Observa-se que tem aumentado tanto na rede básica de saúde quanto em clínicas e consultórios. Sabe-se que uma exposição de apenas 30 segundos a comerciais de alimentos é capaz de influenciar a escolha de um determinado produto, o que mostra que o papel da televisão no estabelecimento de hábitos alimentares deve ser investigado. Diante da TV, um indivíduo pode aprender concepções incorretas sobre o que é um alimento saudável. O profissional da área de nutrição não pode estar alheio ao que se passa no mercado midiático. De nada adianta prescrever dietas, divulgar práticas alimentares saudáveis, descontextualizadas da forte influência que o público recebe da mídia. O estilo de vida contemporâneo evidencia uma necessidade crescente dos adolescentes procurarem por formas de se manterem nos padrões estéticos exigidos pela cultura em que estão inseridos. A cultura ocidental enfatiza mais a boa forma e a imagem corporal, o que facilita a identificação de incômodos com pequenos excessos de peso.
A ciência da nutrição destaca que todo indivíduo deve ter uma alimentação saudável e equilibrada, tanto em qualidade como em quantidade. Falando de saúde de adolescentes, não podemos esquecer da acne, popular espinha, tão comum na vida dos jovens. A alimentação pode influenciar nessa patologia muito incômoda. Nessa fase da vida, se consome mais alimentos com alto índice de gorduras e açúcares, e esse alto consumo tem como consequência o aparecimento das tão malfadadas acnes. A acne vulgar ou juvenil é uma das doenças de pele mais comuns, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. As lesões afetam quase todos os homens e mulheres jovens. Em alguns casos, são quase imperceptíveis, enquanto que em outros casos as lesões tornam-se mais evidentes e variam em intensidade, prejudicando a qualidade de vida na adolescência e causando ou agravando problemas emocionais. A acne vulgar, como é conhecida, é uma acne crônica de alta prevalência, com 85% comum em adolescentes e afetando as meninas 60% e os meninos em 70%. Embora acometa em adolescentes femininas mais cedo, por volta dos 14 anos, no sexo masculino ela ataca por volta dos 16 anos e a intensidade dessa acne apresenta-se de forma mais severa nos meninos. Estima-se que a acne atinge cerca de 11 milhões de pessoas no Brasil. Geralmente começa na puberdade e corresponde ao início da adolescência, mas acomete pessoas de todas as idades e de ambos os sexos. A acne é uma doença de pele que pode causar efeitos graves na vida do indivíduo, se não for tratada corretamente. É causada pela excreção excessiva de sebo pelas glândulas sebáceas. Essa doença comete principalmente durante a fase da adolescência, embora também ocorra durante outros períodos da vida. É ocasionada por fatores hereditários, raciais, hormonais, estresse, fatores infecciosos e a combinação das indústrias alimentícia e cosmética produziu o que chamamos de substitutos nutricionais, o que é chamado de nutricosmético. É uma orientação do mercado desenvolver produtos que afetam a novas exigências do público e algumas indústrias que aderem a essa fusão que incluem alimentos, medicamentos e cosméticos. A demanda por orientação alimentar e nutricional aumentou significativamente. Com isso, surgiu uma nova consciência, principalmente entre os consumidores, para melhorar a qualidade de vida e reduzir os danos à saúde e os custos de tratamento. Para tanto, tem influenciado para o desenvolvimento e aumento do uso de alimentos funcionais, nutracêuticos e nutricosméticos. A alimentação é um determinado fator para o aparecimento da acne, principalmente alimentos derivados do ácido araquidônico, como carne vermelha, frango, leite e laticínios, entre outros alimentos produzidos industrialmente. Ao longo prazo, essa dieta produzirá um estado pró-inflamatório no corpo, levando ao surgimento de doenças inflamatórias silenciosas, como doenças cardiovasculares, artrite reumatoide, obesidade, doença de Alzheimer e doenças na pele, como a acne. Dietas não ocidentais, que em suposição teria um efeito benéfico para a prevenção de acne, é livre de alimentos processados, é rica em frutas, legumes, peixes, frutos do mar, entre outros. A alimentação pode influenciar nessa patologia, nessa fase da vida, e o período na qual se consome mais alimentos com açúcares e gorduras, tendo como consequência o aparecimento da acne. No entanto, foi visível como que a alimentação com baixo índice de açúcar e gordura influencia na redução dessa patologia que acomete todas as populações, principalmente nesse período da vida, a adolescência. Conhecer e entender as peculiaridades da adolescência mostra-se fundamental para o planejamento de ações efetivas. Intervenções nessa fase poderão prevenir problemas futuros, já que é nesse período que a grande transformação corporal ocorre,
podendo ser um período de vulnerabilidade e risco, necessitando de atenção e cuidado. Assim, é importante que os profissionais de serviços de saúde atendam de forma mais efetiva esse grupo populacional, compreendendo a saúde em sua forma mais ampla, que vai além da questão biológica, devendo ser tratada como expressão de um conjunto de fatores que envolvem o contexto sociocultural e econômico, integrando ainda a subjetividade do indivíduo. Para encerrar essa parte do estudo, a gente tem aqui 3 filmes para ser assistido, né, eu vou passar eles para o YouTube também, é o Toast, aonde aquele primeiro ali, o nome dele é Toast, a história de uma criança com fome, é esse? É a história de uma criança com fome, ele é de 2010, ele a mãe daquele menino não sabe fazer nada de comida e ele tem diversos distúrbios quanto a isso. Então, é um filme bem interessante sobre alimentação. Esse do meio é o mínimo para viver, falando sobre a distorção do, da visão, né, do corpo, que aquela moça ali, ela come o mínimo para viver, aí vai ter diversos problemas também. Aí é um filme bem interessante. O outro lá, Food Choice, que é sobre as diferenças, né, de alimentação nas culturas e também o que nos leva a comer certos alimentos. Chegamos ao final da segunda parte do nosso trabalho. Assista aos filmes recomendados, que foi esses que eu mostrei ali. Tem mais alguns que eu também posso deixar listados. E esses filmes complementam, né, esta parte do estudo. Obrigada a todos pela atenção.